Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nessa tarde de segunda-feira, a gente vem aqui receber uma pessoa muito querida, que já é parceira de muitas formações e que formou muito também do que eu entendo do que é a escola básica, do que a Anne também, né? A gente sempre tem alguma figurinha para trocar. Então, a Deilza Gomes, a professora Deilza, seja muito bem-vinda. Aqui é uma realização do nosso PIB de música, né? PIB de arte núcleo música, na verdade. Hoje somos um pouquinho menores, né, do que quando começamos como PIB de música, mas a gente está aí com essa atuação ampla ainda. Dessa vez conversando com a escola, com a professora e supervisora também, Anne Saraiva. Então, desde já, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer uma breve apresentação da Deilza, tá, gente? Para quem não conhece. Ela tem a graduação na Educação Artística, habilitação desenho, e doutorado em Educação, doutorado e mestrado, na verdade, aqui na UFRN, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação. É membro também do grupo Estesia, Corpo, Fenomenologia e Movimento, vinculado à linha de pesquisa de Educação, Comunicação, Linguagens e Movimento. Ela atualmente coordena também a linha de pesquisa Corpo, Arte e Visualidades no Instituto Superior Presidente Kennedy e é professora formadora na formação docente continuada em artes, Formartes. Né? Foi onde eu conheci a Deilza. Quando eu estava no município, eu já comecei a frequentar acho que uma ou duas, né, Deilza? E aí a gente conhecia ela e o trabalho que ela já estava fazendo ali bem legal, muito bacana. Então, essa pensar essa formação de professores em sala, professores em ação, em atuação, né, muito do que ela tem feito e da mudança que ela tem empreendido realmente na Secretaria Municipal de Educação aqui de Natal, né, e acho que muito dessa organização do professor de arte, e aí de todas as linguagens, a gente deve realmente a ela. Então, por isso, e por outras tantas coisas também, é um prazer novamente, Adeusa. Muito obrigada por estar com você aqui hoje. Espero que eu não tenha esquecido nada, ainda tem muitas coisas, mas assim que eu vou falar, o currículo da gente é gigante. É enorme. Então, seja muito bem-vinda, Deilza. Ah, eu que agradeço, né, professora Carolina, Carol, né, pela essa acolhida, não é? Assim, é uma honra, eu gosto muito, né, porque desde que entrei na escola, né, como professora, professora de sala de aula regular, não é? Já trabalhei, somente não atuei com educação infantil, mas na época da primeira série, ensino médio, né, porque eu sou também eu trabalhei 13 anos, né, com formação da escola de ensino fundamental, ensino médio e magistério. Eu trabalhei 10 anos com turmas de magistério, trabalhando com prática de ensino, jogos e recreação e a disciplina na época artes também. Né? Então, metodologia da matemática, né? Eu fui professora, quando eu entrei no Estado, na rede estadual, eu era professora na escola estadual, professor Gaspar em Monte Alegre. Né? Então, assim, já foram muitos anos. Então, assim, meu caminho é muito próximo, né? E sempre essa busca, né, para compreender o que é esse ensino de arte. Sempre, né? Desde que eu fiz minha graduação, quando concluí a educação artística, a, fazia educação artística, entrei na rede estadual e sempre me questionando o que é ensinar arte, o que é aprender arte na escola regular, na educação escolarizada, né? Porque a arte ela está em todo lugar, né? Os espaços não formais é constante, mas aí como é que ela se apresenta, né? Enquanto área de conhecimento numa escola de educação infantil, de ensino fundamental e no ensino médio, né? Então aí que surgem os desafios, as possibilidades, né? E esses conflitos que são tão peculiares da nossa área, né?
a gente entende que artes, quando eu falo artes, eu estou implicado aí em artes visuais, dança, música e teatro, né? Eu sempre vejo, quando falo, é por isso que eu falo, grande área artes. Eu uso a expressão do CNPq, CAPES, né? E também uma resolução de 2006, eu acho, que saiu pelo Conselho Nacional. Foi rápida, mas saiu essa resolução, né, determinando que o nome do componente curricular na Escola de Educação Básica seria artes. E desde aí a gente também vem trabalhando. A própria rede municipal de Natal, desde o primeiro referencial curricular, ela assume essa pluralidade, né, artes, como essa área que contém outras áreas, né, de conhecimento. Então, isso é importante a gente compreender essa relação, não é? Quando a gente fala artes, não está falando generalista, a gente está falando que dentro dessa área nós temos as áreas de artes visuais, dança, música e teatro. E aqui a gente vai focar, a gente vai trazer aqui a discussão desse componente na escola, né, de ensino fundamental, e também como a música, não é? Como a música está inserida, principalmente pela minha experiência que tem sido nesses 20 anos na rede municipal do Natal, não é? A gente está trabalhando aí, né? Eu quero dizer também que essa coisa da arte, né? A arte, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Desde a minha infância, não é? É sempre bom que você pergunte assim, como a música entrou na minha vida, não é? Essa minha experiência assim de reconhecer e a importância disso para ser professor, porque a gente vai valorizar nos nossos processos educativos o ensino da música, o ensino da dança, aqui, se for lá na dança, do teatro, das artes. Então, como a música entrou na vida de cada um de vocês? Não é? Em que momento é isso? Isso eu também tive essa compreensão maior quando eu fiz o mestrado, que eu trabalhei com abordagem autobiográfica, as histórias de vida, e eu tinha que falar um pouco, então eu peguei como é que a arte entrou na minha vida? E nessa minha compreensão, a arte entrou na minha vida, foi muito pela minha vivência, né, com minha mãe, né? A minha mãe, ela era autodidata, artesã, minha mãe tocava violão, sanfona, é por isso que eu gosto tanto de cantar. Minha mãe, ela fazia, costurava, tudo que ela fazia, crochê, bordado, era cantando, era o tempo todo, né? Então, assim, aí eu compreendo, e o contexto dela, né, a referência que eu tenho muito, é por isso também que eu vou tanto para o mais popular, não é? É a referência de Chiquinha Gonzaga, né? Jacques Bandeiro, adorava ver minha mãe tocando violão, que eu chamo de dedilhado, e eu queria ter aprendido a tocar violão semelhante a ela, mas ela queria que eu aprendesse pelo método, com o professor, era interessante. Minha mãe nunca frequentou a escola, mas ela queria que eu aprendesse com o sistema da escola. Aí, por isso, eu não aprendi a tocar violão, porque minha munheca doía, eu não queria, eu não ia tocar violão, ainda peguei, não saí da asa branca, né? De tocar asa branca no violão, não é? Então, assim, mas também na adolescência eu estudei música, né? Porque a gente que mora no interior, é, sempre tem a banda de música é uma referência. E teve um momento da minha vida que chegou lá, geralmente o professor vinha da polícia militar, né, era músico, e o prefeito convidava, e a gente tinha essa escola de música. E eu fui para a aula de música também, tive meu momento de participar da banda, e sabe qual era o meu instrumento? A clarineta. E tinha um senhor lá, que de muitos anos, já reformado do Exército, ele era músico, tinha sido maestro, ele dizia, a sua filha tem um sopro muito bonito. Quando ele passava lá em casa, eu estava saindo. Mas aí, olha só, o que é que acontece? As meninas todas saíram da banda, e minha mãe era muito, assim, comigo, muito protetora. Só ficou eu, na época, né, com 13 anos de idade,
no meio da turma dos homens. Aí ela não permitiu mais que eu continuasse tocando. Aí eu deixei de tocar a clarineta. Então, meu instrumento era a clarineta, e eu gostava de tocar a clarineta, né? O sopro e tudo mais. Tinha um exercício, então eu deixei a música. Então, assim, não é à toa também que eu tenho essa relação, né, da afinação, a minha relação com a música também. Aí, mais outro momento com a música também, desde a infância, na igreja, né, eu sou católica, era muito assídua, e sempre fui da parte musical, né? Animadora da catequese, da introdução das missas, cantando, sempre louvando. Então, assim, a música também. Então, para você ver, a arte, e no caso aqui eu estou com vocês, a música também é muito presente na minha vida, né? Então, assim, isso por isso que eu gosto tanto assim, de cantar, de estar no movimento, né? Para mim é um prazer. Então, mas vamos aqui ao nosso título, o componente curricular artes no ensino fundamental. Eu trouxe essa ideia mesmo do componente curricular, né, que já houve em décadas anteriores, era chamada matéria, né, quando no meu tempo de primário, que era matéria, posteriormente disciplina, na graduação ainda continua disciplina, né, a gente se matricula nas disciplinas em cada semestre, mas aí com as novas tendências, né, educacionais, pedagógicas, vem ser chamado componente curricular artes. Por que é importante a gente compreender isso? Porque quando a gente diz isso, a gente está dizendo que arte é conhecimento, música é conhecimento. Se é conhecimento, na educação escolarizada, ela tem uns fundamentos pedagógicos, metodológicos e epistemológicos. E a importância da formação inicial e continuada do professor. Né? Então, ter um professor, então a referência, então assim, quando a gente está falando enquanto componente, é porque a gente está dizendo que há uma educação, um conhecimento, há uma intencionalidade. A gente tem que haver um planejamento, né? Que é a vida do professor, o ato de planejar, projetar, não é? Pensar estratégias didáticas, pensar sequências, pensar avaliação, pensar o currículo, a rotina daquela aula, né? No caso aqui, ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, né? Então, assim, que rotina é essa? Que música? Que objetos de conhecimentos, né? Aqui já trazendo para a terminologia da BNCC, né? A gente tem na referência da literatura educacional os conteúdos, mas aí a BNCC ela traz essa ideia dos objetos de conhecimentos. Então, que objetos são esses que eu vou trazer para aquela aula? Como é que eu vou construir minha sequência didática? Né? Como é que eu vou avaliar? O que avaliar? Que critérios estabelecer a partir dos meus objetivos? Então, quando a gente está na educação escolarizada, quando a gente está tratando do componente curricular, a gente está falando disso, que é diferente de um espaço não formal, vamos dizer, um espaço, um ateliê onde eu vou ensinar o violão. Tem aula? Tem, sim, eu planejo, mas há uma especificidade diferenciada, não é? E ali também, enquanto componente, a gente está pensando na música, mas também a gente está pensando na relação mais humana, mais ampla da educação, né? Do ponto de vista sociológico, antropológico, psicológico, histórico, não é? Estético. Então, a música enquanto um conhecimento artístico e estético. Não é? Então, assim, a gente não pode, né? Há uma técnica, mas também há uma experiência estética, não é? A gente vive, isso é muito comum a nós aqui no Nordeste, né? Esse período junino, não é? Qual é a estética musical tão presente, não é? Que é diferente de outros espaços, né? Qual é a estética musical no carnaval,
na época natalina, no nosso cotidiano, a estética musical que a gente tem enquanto profissional da música, que estuda desde criança no conservatório, na própria escola de música, mas com a estética musical que está aí nos pancadões da vida, né? Nas FMs, nos rádios, nas TVs, no Spotify. Então, assim, há esse movimento. E quando a gente está nesse conhecimento, nesse componente curricular, é isso que a gente está levando na escola, para compreensão, não para a gente ditar um outro modo, mas para a gente fazer com que o outro reflita, compreenda e amplie a minha experiência musical, não é? Então, assim, eu tenho uma vivência musical, não é? Como eu disse, da minha mãe, muito dessa é o forró pé de serra, é a coisa mas já tenho estilizado, mas aí eu vou, como é que se diz? Ter essa atitude do preconceito? Não, eu vou ter uma atitude de compreender. E quando eu estudo, quando eu compreendo, eu vou saber dizer o que é raiz, o que não é, o que é Nutella, né? Na expressão mais jovem. Eu não sei nem se já mudou, né? Eu ainda estou nessa, viu? Porque muda tanto. Agora é o tal de Cris, né? O Cris, né? Gostar talvez do raiz seja Cris, né? Que essa semana eu aprendi esse termo. Então, assim, é essa relação toda que a gente tem que ver quando está nesse conhecimento, né? Voltando aí para o nosso tema, o título, os desafios, possibilidades e resistência frente à BNCC. Por que desafios, não é? Resistência, possibilidades. Por que a gente pode passar, Carol? A gente está na nossa área de música, né? Artes, música, sempre nesse embate, nesse conflito entre gestão pedagógica e políticas públicas, não é? E para a gente compreender como a música se situa nesse contexto escolar, na educação, na escola de ensino fundamental, que é aquela escola dos anos iniciais e anos iniciais, primeiro ao quinto ano, anos finais do sexto ao nono ano, né? Em outros tempos, lembrando sempre que o primeiro ano não é a primeira série do antigo ensino fundamental, não é. É o segundo ano hoje que é a primeira série, né? Porque com a entrada dos 9 anos, a criança começou a entrar na escola com 6 anos de idade. Quando eu estudei a ideia era 7 anos de idade, né? Então eu fazia o jardim. Mas vocês sabiam, eu nunca fiz a primeira série, porque quando eu saí do jardim de infância, eu sabia ler e escrever. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei na sala de aula no primeiro dia, e o contexto da época, a professora escrevia as frases e dizia, quem gosta, e colocava para ler, e eu não deixava ninguém ler. No primeiro dia de aula, ela lendo, 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 lendo. Então, quando foi no outro dia, a professora disse assim, ela tem que ir para a segunda série. Já lê tudo, já escreve. Então, aquele contexto da primeira série já não dava para mim, eu tinha que estar na segunda série, porque eu já dominava a leitura e a escrita. Então, já comecei na segunda série. Eu só frequentei um dia, na época, a primeira série, que hoje é o segundo ano dos anos iniciais. Então, assim, as políticas públicas que vai norteando todo o nosso a sistematização desse ensino de música na escola, artes e música. E aí saindo do MEC, né, da esfera nacional, vai para a esfera estadual, municipal. E é aí que entra esses nossos conflitos pedagógicos de práticas, de diferenças, de ideias, porque dependendo de quem está à frente nessas instituições, nas próprias federais, né, nos IEPs da vida, é que as coisas vão tomando uma tendência pedagógica A ou B, Y ou X.
Então, e essas políticas, e aí que reside essa nossa, por isso a ideia frente à BNCC, né? A BNCC do ensino fundamental, como é que traz isso para nós e como está guiando essas políticas públicas. E hoje mesmo a Carol falou, não é? O PIBID está reduzido, porque a política pública com a BNCC, ela tem sido assim catastrófica para a arte, componente curricular arte, enquanto, como está no documento. E na rede municipal a gente usa o plural de pluralização para mostrar que a área é ampla, né? Então, nas políticas públicas, a gente vê aí, eu fiz essa relação, né? Os marcos legais, quais são os marcos legais? São as LDBs, não é? As resoluções que vêm da legislação nacional lá do MEC, passa da estadual, municipal, e tudo isso vai influenciar, esses marcos legais vão influenciar o quê? No caso que a BNCC está muito forte, porque a BNCC, qual é a diferença do BNCC para os parâmetros, vamos dizer, curriculares nacionais de 1996? A BNCC, ela vem como obrigatoriedade, ela é normativa. Uma secretaria não pode dizer, eu não vou tê-la como orientação, não pode, porque ela é obrigatória. Mas tem uma coisa que eu coloquei no título, quais são as possibilidades, porque toda lei tem uma brecha. E é nessa brecha que a gente tem pesquisa, estuda, vai buscando a ampliação, a expansão da área, né? E vai tendo a resistência, o que eu chamo de resistência, lutando. Todo dia na nossa área a gente luta, são 365 dias. Faz 20 anos que eu faço isso. É essa relação que a gente tem que estar fazendo. Então, assim, e isso vai influenciar a nossa gestão pedagógica, porque a gestão pedagógica também vai compreender esse projeto político pedagógico da escola, não é? Quando a gente é professor de música, vou pegar aqui a referência da música, né? Mas eu não sou um professor desconectado, não é à toa que a gente chama rede pública. Eu sou um professor numa escola, com outros professores, o professor de matemática, o de história, de geografia, de língua portuguesa, de ciência, de ensino religioso. Eu sou o professor de uma turma, vamos pegar a referência da experiência aqui de Natal. Se eu estou numa turma de primeiro ano, eu sou um professor, aquela turma de primeiro ano, aquele meu estudante, ele tem o professor de música, ele tem o professor de ensino religioso, ele tem o de educação física, ele tem o pedagogo. Olha só, ele tem 4 professores. Então, a gente tem que compreender isso. Como é que a gente compreendendo isso? Compreendendo como é que se dá essa área música nesse currículo escolar, nesse projeto político-pedagógico da escola. Mas Adeilza, a escola não tem isso. Aí entra a minha atitude política do profissional da área, né? Buscar argumentar, estar presente às assembleias da escola, às reuniões, porque a escola não é só a sala de aula também, tem os encontros pedagógicos, tem as discussões do coordenador, do gestor, e a gente tendo essa atitude política nossa, do nosso conhecimento. É isso que faz a diferença do professor, não é? Eu sempre digo na formação continuada, um professor de artes, dependendo de como ele se apresenta com seu projeto, com seus argumentos, com sua competência, ele é o professor mais querido da escola ou não. Mas depende de como ele tem essa consciência política também, e essa atitude. E é isso que a gente chama a ética profissional também, não é? A ética profissional. Não é? Então, assim, eu disse aqui que gosto muito de cantar, mas eu jamais vou ser uma professora de música. Não é? Agora, eu posso incentivar meus estudantes, como eu fazia muito na primeira cantigas de roda, né? Eu posso sensibilizar para o repertório cultural, para as coisas do meu lugar, as coisas do meu... Eu não vou ser uma professora de música, mas você, que está passando aí 4 anos, vai ser o professor de música. Aí você mostra, pelas suas atitudes, ética com a área, de conhecimento político,
social da área, como é que se ensina música na escola. É essa a diferença que a gente tem que buscar. Eu sempre estou mostrando isso nas formações. E dentro dessa gestão da pedagógica, a gente também tem a gestão de aprendizagem, né? Adeilza, Carol quer falar, ela Diga. levantou a mão. Ah, desculpe, vocês vão me porque eu falo demais, minha filha. Desculpe aí, senão não chego nem no final. Deixa eu ver a hora. Menino. Nada, é só um comentário, assim. Primeiro, não se aperrei com a hora, a gente começou bem atrasado, meia horinha, então a gente passa meia horinha, tá? E só um comentário do que você falou aí da postura, da atitude política do professor, né? Eu fui professora na escola municipal, passei pouco tempo, o Isaac foi também professor na mesma escola municipal, e ele até hoje fala o quanto que mudou a visão do que ele tem, dos alunos e a visão que ele tem da escola, quando ele, por exemplo, virou membro do conselho escolar. Né? Então, era o momento em que no conselho escolar ele conversava com pais, com alunos, com professores e mediava todo o processo. E ele começou a perceber ali a dimensão, né, que é a escola inserida realmente dentro de uma comunidade, e não simplesmente prestando um serviço a uma clientela. Né? Então, isso fez muita diferença na formação dele, e ele sempre fala assim para mim, como foi uma experiência rica, como que é bacana. Então, esse papel político, essa atitude política, né, não é estar só nas reuniões e tudo, mas é você se dispor a participar dessas organizações, dessas formas de fazeres da escola, né? Então, muito bacana você trazer isso. Obrigada. Sim, isso mesmo, Carol. Estar disposto, participar não é estar presente e assinar a frequência, né? Eu tenho até isso numa discussão eu já fui coordenadora pedagógica no ensino médio, trabalhando lá, coordenando o projeto político-pedagógico da escola estadual, professor Gaspar, eu sempre dizer, participar é estar ativo, não é? É ter uma ação dentro daquele espaço que eu estou envolvido, né? Então, assim, é muito importante, né? Quando eu tenho... Porque o que é que acontece quando eu não tenho essa consciência política? Vamos dizer, as escolas têm RUM, tem PDDE, quando eu não conheço, eu não sei como reivindicar, não é? Então, assim, quando você conhece, claro, aí você vai dizer, não, mas aqui é uma possibilidade, né, dessa flauta ser comprada com esse, é uma possibilidade aqui. Não, olhe, mas aqui o currículo escolar a gente pode dizer que a presença da música pode estar por esse caminho, né? Eu posso ter um projeto, está entendendo? Então, você presente, atuando, ativo naquela ação, você transforma o espaço, não é? Então, não basta estar um presente porque a reunião, porque assinou, mas porque você está ativo, né? Você está atuando. É isso mesmo, Carol. Outra coisa importante da gestão pedagógica que a gente tem, que é ainda muito presente, são essas bases epistemológicas, metodológicas e pedagógicas da área, no caso, a área de música. Não é? É isso que eu disse, não é porque eu gosto de cantar que eu vou ser a professora de música na rede municipal. Isso é uma distância muito grande. O máximo que eu posso ser é uma incentivadora, uma sensibilizadora, né? Mas por quê? Mas aí a gente também tem esse descompasso, não é? Tem esse descompasso que muitas vezes a gente escuta assim, olha, né? Porque o conhecimento é para todos, a gente não é melhor do que ninguém. Claro, a gente não é, mas se você tem um argumento mais adequado, você tem que fazer com que outros escutem, não é? Estejam presentes. Então, é importante essas. O que é que eu quero dizer com essas bases? É porque lá na antiga educação artística entrava de tudo, né? Bordado. Mas a Deilza já é arte contemporânea, sim. Mas aí a gente vê que tem que ter o contexto. A gente bate muito quando um professor faz um projeto, no caso aqui, na Rede Municipal de Natal, do projeto de complementação de carga horária. Aí a gente diz, qual é a linguagem? Não é? E a gente, nos últimos anos, conseguiu ampliar bastante essa qualidade desse projeto, porque é muito comum vir assim um projeto música, vamos dizer, música e educação ambiental. Não é?
Aí tem tudo, né? A construção dos instrumentos alternativos, né? Com materiais recicláveis, tudo mais. E aí a gente sempre pergunta no projeto, e onde está a música como conhecimento? Onde está o conteúdo da música, não é? Porque é muito comum a gente, em nome desse tema transversal, esvaziar o conteúdo da área. Isso é uma lacuna nossa, é uma lacuna minha, é a lacuna minha que eu venho desde, lembra que eu estou dizendo, desde que eu entrei na graduação, que eu venho buscando compreender o que é que se ensina, como é que se ensina e por que ensina assim, não de outro jeito. Então, assim, isso é o que a BNCC fez em relação à nossa área de artes, né? Um esvaziamento dos conteúdos, quando chama música de unidade temática, por exemplo. Então, assim, você coloca algo assim bem, não é, bem simples, simplório, e não é. Então, assim, a gente tem o que é diferente. Então, a linguagem está sempre sendo é um rizoma, né? E ela é dali que vai puxando as transversalidades, a interdisciplinaridade, mas você não pode perder jamais essa raiz, esse foco, esse centro aí, esse átomo que é a música. É o que mobiliza seu trabalho, não é? Na sala de aula, não é? Meu estudante vai compreender o que é sonorização de que modo, não é? Ah, vou usar a minha canequinha, não é? Mas a canequinha não pode sobrepor ao conceito da sonorização. Como é que eu compreendo esse conceito a partir dessa canequinha aqui esmaltada, né? Da sonorização, não é? Aqui a porcelana, não é? Olha, então, assim, a materialidade, mas como é que o som está sendo, como é que eu estou construindo essa noção de som para a criança, para o adolescente? Isso é gestão de aprendizagem. Isso tem a ver com uma base, não é? Com uma base epistemológica, tem a ver com a metodologia, tem que a ver com a visão pedagógica, não é? Então, assim, aí eu não sei tanto, mas vocês mais do que eu sabem quem são essas pessoas, né? Eu vou citar aqui a paisagem sonora, né? Não estou falando dessa questão aqui, mas a paisagem sonora de Schaeffer, né? A rítmica de Dalcroze, não é? O corpo, a experiência. Então, assim, como é que eu faço isso? Então, esses são bases da música que a gente tem que buscar. A gente tem uma grande estudiosa aqui na Paraíba, né? É da Paraíba, Maura Pena, o professor Luiz, né, Ricardo. Aqui também na UFRN a gente tem tantas pessoas estudiosos, não é? Assim, todos, né? A Valéria Carvalho trabalha com o corpo, não é? Então, assim, a gente foi contemporânea, eu fazia o mestrado, ela fazia o doutorado, sendo orientada dos professor Edson, claro. Então, assim, a gente tem então, assim, a gente tem que ter essa base, né, para poder pensar estratégias de ensino, sequências didáticas, não é? E isso é que vai fazendo a diferença do professor de música para a prática de ADIs em artes visuais. Não é? Quando eu vou trazendo, e isso está na atitude, que hoje a gente está usando muito nesse ensino remoto, a atividade não presencial. A minha atividade não presencial vai dizer muita coisa da minha base teórica, da minha base pedagógica e da minha base metodológica, né? Então, assim, isso é muito importante. Vamos passar aí. E falando em políticas públicas, eu trouxe aqui para a gente ter, assim, uma breve relação entre a ideia da educação artística, não é, que foi com a LDB 5692 de 1971,
Eu peguei essa referência, mas a gente sabe, se a gente pensa a arte, como a arte está na educação brasileira, com os povos indígenas, né? A música, a dança, né? Os povos indígenas já se pintam, já cantam, já dançam, então a arte está presente. Mas enquanto organização, vamos dizer, na década de 20, dos anos de 1920, não é isso? Tinha o canto orfeônico, tinha o desenho, tinha um tecnicismo, mas ali o professor sabia que havia uma relação mais próxima. Com o advento da educação artística, né? Com a licenciatura curta, a formação inicial em licenciatura curta, houve uma quebra nisso aí, houve essa generalização, essa má compreensão. Mas por quê? Aí a ideia que eu disse da política pública. Se você ler lá um trecho do documento, diz assim, a educação artística cabia tudo. Não é? Então, assim, não se dizia uma coisa fluida, faz o que, se quer. Então, assim, o que é isso? Então, assim, a gente não tinha era uma ideia de atividade, ela ainda não era componente curricular. E como era uma atividade, por isso que a gente da área fica muito assim quando escuta essa palavra atividade, porque era uma atividade na escola. E se era uma atividade na escola, o que é uma atividade na escola? É tipo assim, pegue a folha de papel, menino, pega a folha, ontem aconteceu, a segunda-feira, desenhe o que aconteceu ontem, pronto, isso era ensino de educação artística. Ou cante uma música que você gosta, né? Então, assim, uma atividade. É diferente, quando eu digo conhecimento, há uma intencionalidade, há um planejamento, há uma referência, há uma busca para a compreensão, extrapolar os sentidos e significados daquela linguagem. Formando um artista? Talvez, pode ser, né? Porque nós, professores, tocamos o outro. A gente deixa uma marca. Ou boa, ou negativa, a gente está deixando lá uma marca. E é bom que a gente deixe a marca boa, né? Que o outro tenha prazer de lembrar do professor de música que passou pela sua vida. Não é? Foi por ele que eu me transformei, me vi o mundo com outras possibilidades. Né? Então, isso é muito importante. Então, a educação artística era atividade. Tinha a educação, a habilitação artes plásticas. Quando eu entrei na graduação, artes plásticas ainda não era reconhecida, quem fazia graduação, e eu até gostei, eu disse, eu vou fazer artes plásticas, mas não era reconhecido na época, eu disse, não, eu vou fazer desenho, e na minha inocência eu pensava que ia ser artista. No primeiro dia do curso, é licenciatura, aí a turminha ficou toda, assim, mas era um desenho, era um curso altamente tecnicista, né? A gente aprendia de tudo, mas o pedagógico passava bem longe na época, na habilitação desenho, com algumas exceções de alguns professores. E a educação artística, habilitação música, na época, a presença que eu tenho muito lá na UFRN é do professor Oswaldo Damori, não é? Que ele era o que trabalhava com a oficina para nós, né? Que passando lá, estudei com ele uma das oficinas. A habilitação de artes cênicas, dança. Então, há essa organização. E nós, egressos, né, da educação artística, com essa visão ampla, né, da arte, e quando se torna professor, cada um vai buscando dentro das suas bases, orientações de como fazer isso na escola, porque a gente saía também sem saber. Porque eu ouvia todo dia dos meus professores, você não precisa aprender isso aqui muito aprofundado, não, porque você vai ser professora. Olha que visão. Pelo contrário, se eu vou ser professora, é que eu tenho que saber mais. Ouvi demais isso dos meus professores, infelizmente, na graduação, de alguns. Não é? Você não... Então, assim, era algo assim
muito complicado a educação artística, né, na época. Isso instituiu o que a gente chama da polivalência no ensino da arte. Aí você vai dizer, mas a Deilza, hoje a gente também é polivalente, porque a gente está na escola, mas é um outro modo de perceber. A polivalência é isso que eu estou dizendo, é essa coisa do mistura, essa mistura que eu não sei onde é o limite, o deslimite, é uma coisa assim, não é interdisciplinaridade, e isso é muito complicado, que é isso que a BNCC traz de volta, muito forte, e por ela ser uma política pública que dita normas, os editais de livros, tudo vem com essa orientação. E se a gente pega o livro didático, hoje, dos primeiros que, recentemente, a nossa área foi contemplada para ter o livro didático, né, do primeiro ao nono ano. E se você já vê a diferença, antes da BNCC e com o BNCC, porque tudo, o edital, ele está bem amarradinho com as habilidades, mas não é porque está nas habilidades, é o que tem de base, que fundamenta aquela visão. E os livros têm esse cheirinho da polivalência muito grande. E aí volta aquela história que eu falei da gestão pedagógica. Se eu não tenho uma base da minha área, eu entro em conflito. Eu acho até natural que aquele livro seja assim, não é? Eu digo isso pela experiência, pelo que eu escuto, pelo que eu convivo, né? De formação com muitos professores, que a gente percebe. Então, assim, o livro, mas o livro, eu sempre digo, o livro é importante demais. Porque imagina uma criança ganhar um livro. É muito rico. E um livro de arte é colorido, ele atrai. As informações, mesmo com todas as dificuldades, as lacunas, ele tem um aprendizado. Se aquela criança conseguir compreender. Agora, o livro também, gente, o livro didático, ele não é a Bíblia, não é capa a capa. O livro didático, eu trago o livro didático como um momento, meu planejamento, eu estou trabalhando para a paisagem sonora. Mas no livro didático, onde está, em que momento do livro está discutindo isso? Então, eu vou trazer aquela referência para meu estudante. Então, assim, não é a ideia de começar na página 1 e terminar na página 100, mas é a ideia de que o livro é apenas uma ferramenta a mais na mão do professor para construir, elaborar a aprendizagem. E isso é muito importante. Eu sou fã de livros e mesmo fazendo crítica à BNCC, aos livros didáticos, eu recomendo o uso do livro didático, porque se a gente não tem outras ferramentas, o livro didático vai ajudar. Agora, o professor com essa compreensão, consciência política da sua área, no caso aqui, a área de música, não é? É a consciência de como é que a música se apresenta e como é que esse livro vai, em que momento vai entrar no meu planejamento didático, nas minhas atividades não presenciais, né? Que é o que a gente vive tanto hoje na rede pública. O componente, aí com a LDB 93, 94, 96, a gente tem com a LDB, não é? A obrigatoriedade, é quando surge a obrigatoriedade. Não, a arte na BNCC é componente curricular. Então, a gente foi equiparada à língua portuguesa, matemática, história, geografia. A gente não é mais atividade. Está vendo? Eu sou muito, assim, apegada aos termos no sentido, porque na educação, todo termo ele tem um sentido, um significado, está ancorado no fundamento pedagógico, a uma ação, a uma política. Então, a gente tem que ter cuidado com esses termos quando a gente usa e quando a gente traz para a nossa prática. Então, é em 96, na FPB, que se torna obrigatório o ensino de arte na escola, na educação básica. E, apesar de ter tentado tirá-la, continua. A LDB foi alterada, mas se você for lá no parágrafo 26, ela continua sendo. Por isso que aí entra a resistência e as possibilidades. Porque ela está lá ainda garantida, mesmo o ensino médio, que a BNCC também fez toda
ela traz é mais assim, catastrófica do que o ensino fundamental, mas ela está lá, na LDB, e a LDB também é lei. E a BNCC, então, é aí que a gente se agarra, né? Os estudiosos da área, as pessoas que compreendem, as pessoas que estudam, as pessoas que estão no momento das políticas públicas que têm isso, elas conseguem fazer com que a nossa área resista, não é? Com os nossos argumentos, porque ainda continua obrigatória no componente curricular. Então, isso a gente jamais pode esquecer. Se a gente está na rede municipal, na rede estadual, aí eu digo, é um movimento político sindical, não é? Porque o pedagógico tem um limite, não é? Enquanto o grupo, enquanto o coletivo não tiver essa consciência política, a gente talvez tivesse até avançado mais. Lembra da época dos arte-educadores? Que foram para chegar nesse nível de 96, de obrigatoriedade, foi um movimento dos arte-educadores na década de 80. Com a associação, a Federação de Artes Educadores do Brasil, as outras associações, lutando, Ana May Barbosa, não, porque não ia entrar como componente curricular, mas a luta não entrou tal qual, mas conseguiram. E a gente não, por isso que é resistência, a gente não pode baixar o fogo dessa resistência, a gente tem que estar sempre aceso para lutar, enquanto coletivo de música, coletivo de artes visuais, de dança, de teatro, e todos unidos por artes, como componente curricular, porque a gente também, esse entrelaçamento, a gente tem que se ajudar para que ela continue presente, né? Então, isso é muito importante. Aí, eu até coloco assim, conforme resolução número 1 de 31 de janeiro de 2006, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, na seção 1, página 9, denomina-se artes, não é? Então, aí eu retomo essa discussão, porque no plural, né? Foi em 2006, grafada no plural e letra inicial maiúscula, enviar como disciplina pedagógica inserida na educação básica das escolas brasileiras, constituída pelas linguagens artísticas, artes visuais, dança, música e teatro. Também, após a LDB, aí vem um momento muito rico também da legislação nacional, que é o lançamento dos parâmetros curriculares nacionais. O PCN, que nós temos o PCNA. Aqui eu tenho o livro de 5ª a 8ª série, tem o primeiro. Olha, veja só, parâmetros curriculares nacionais. Aqui dá toda a orientação. E é aqui também que, pela primeira vez, a gente tem a arte como área de conhecimento na educação básica. E o PCN orientando, afirmando que nessa área nós temos grandes áreas, que são as linguagens, artes visuais, dança, música e teatro. E para cada área, a gente tem um capítulo, a gente tem uma organização. Então, há todo um estudo. Então, os parâmetros, na época, foi muito criticado, mas se a gente vê o PCN hoje e vê o documento da BNCC, o PCN continua atual e muito importante, muito significativo para a nossa prática, como referência. Os parâmetros curriculares nacionais, ele, como diz, é um parâmetro, ele não surgiu como obrigatoriedade, né? Talvez se a gente tivesse se debruçado, todos, mas é aquela coisa, a gente não sabe do amanhã, a gente sabe do agora. Eu sei do que está acontecendo aqui entre nós agora, né? Esse é o nosso presente, está o passado e o futuro. E a gente está aqui discutindo. E eu estou aqui mostrando a riqueza e a importância dos parâmetros do PCN. Então, foi aí que, em 1996, os parâmetros surge a arte com essa área de conhecimento
desenvolvimento independente, com essas 4 linguagens, cada linguagem com sua autonomia, avaliação, estratégia didática, né, objetivos. Então, assim, muito bacaninha os parâmetros em ação na época e continua muito atual. E aí a gente compreende que foi a partir daqui dos PCN que começa um processo de não polivalência. Quando eu digo isso, gente, não é que ainda não exista. Claro que a gente sabe que existe, né? A gente não nega isso, eu não nego jamais isso. Mas a gente está dizendo que começou um processo, por quê? As federais, as instituições de ensino superior foram convocadas a criar as licenciaturas específicas, porque surgiu um parâmetro. Ei, a arte é um componente curricular na educação básica. A arte é área de conhecimento. E foi aí que a gente aqui no Rio Grande do Norte é privilegiado, porque a UFRN, não é, com muita sensibilidade e seus estudiosos dedicados, pesquisadores, começaram a pensar a extensão da educação artística e a criação das licenciaturas, não é? E vem toda essa discussão. Então, assim, a educação, na época da educação artística, tem essa modelo de cópia, você vai dizer, Deilza, não é importante, a observação é muito importante, estou pegando aqui na minha área, né, para a gente compreender determinados processos de consciência, de aprendizagem cognitiva, isso é importante. Acho que quando a gente faz a crítica, não é dizendo que não pode ter um modelo, pelo contrário, a gente tem que ter referência. O que a gente faz a crítica é que não há uma homogeneização. A gente tem uma turma de 20 estudantes, vamos dizer que nós, nesse grupo, eu com essa minha conversa e querer que todos saiam repetindo como papagaio o que eu disse. Cada um vai elaborando, reelaborando, compreendendo, vai estudar, vai pesquisar, vai aceitar, não vai aceitar. Então, é isso de que a gente está falando. Então, assim, e a educação artística, ela tinha muito essa parte do ativismo, como eu já falei, essa questão dessa expressão, é importante a expressão, mas é uma expressão que tenha uma intencionalidade, o professor saiba onde quer alcançar aquele objetivo. Né? Compreende por que eu estou realizando essa atividade com o meu estudante nesse momento. O que é que eu quero que ele aprenda mesmo, principalmente para a vida, não é? Para a vida, né? Já diz Rubem Alves, tem as caixas de ferramentas, tem as caixas de brinquedos. Então, o que é que eu quero que ele aprenda nessa vida, para essa vida, né? Enquanto essa música vai ajudar em quê? Essa educação musical, para a profissão dele. Outra coisa também, aí eu trouxe também um texto, está pequeno, mas é mostrando essa mudança, né, que em 2003 é até o PPP de artes visuais, né, que mostrando a partir dos parâmetros essa a criação das licenciaturas no departamento de artes e a escola de música com a licenciatura em música. Lembro que aqui, falando na escola de música, logo que a escola de música foi, menina, estou denunciando a idade, né? Mas logo que a escola de música foi, mas não tem, comigo não tem esse problema, não. Inaugurada, foi bem no período da minha colação de grau. E a nossa turma foi a primeira turma a querer tudo bem certinho. A gente queria ter colação de grau, sim. Aí a gente fez a aula da saudade lá no auditório da Escola de Música. Foi a primeira turma, nós realizamos lá, teve um buffet, foi muito bacana. Tinha um funcionário muito assim envolvido, era um artista, Severino, e ele fez uma performance no palco. E o quarteto de cordas, né, também fez um mimo para nós, teve uma apresentação, e nós estávamos com nossas famílias lá, foi muito bonito. Logo que a escola de música foi inaugurada, nós tivemos a nossa turma, teve a colação de grau, a aula da saudade foi lá. Então,
Na década de 80 aparece a figura, outra coisa, a figura do arte educador. Nesse período, arte educação com IF, uma palavra composta. Arte educação, a luta dos arte educadores para que na escola tenha o ensino da arte, não é? Naquele contexto muito importante, continua importante. Mas eu Adeilza, eu sou professora, né? Então, assim, por que eu gosto desse sentido de ser professora? Para a gente não ficar, tipo assim, é como se a gente fosse os ETs, diferente dos outros. Não, o professor de matemática tem o matemático, mas o professor é de matemática. Não é o geógrafo, e porque a gente vai ser outra coisa, não é ter professor. Para a gente ser a equidade, todos no mesmo campo, né, do professor. Agora, se eu não estou na escola, eu estou exercendo uma função no museu, em outros espaços não formais, eu sou o arte educador, né, daquele espaço. E arte educador, pela revisão dos trabalhos de Ana May Barbosa, com barra, não é mais no IFE, porque a ideia, arte, educação, não é? Arte e educação. A arte é um campo, a educação é outra. Quando é com IF, uma palavra composta, como se fosse bem TV, não é composto, é o nome do pássaro. Então, mas a arte e a educação, a arte link as novas tecnologias, né, linkando com a educação. Então, essa ideia mais ampla de que se entrelaça, mas que tem especificidades. É a coisa da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade não é integrar, é uma integração, mas cada profissional conhecendo o seu espaço, reconhecendo suas competências e habilidades, se ajudando para trabalhar um determinado conhecimento. Mas eu não influencio o trabalho, eu influencio, mas eu tenho as minhas limitações. Né? Quando o Morin diz ligar os saberes, não é? E a gente compreende a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, são as atitudes, né? Como é que a gente caminha. Então, eu gosto muito de cantar, voltando aqui para o meu espaço, eu quero trabalhar com a formação de professores, mas eu quero trabalhar paisagem sonora. Eu não tenho esse conhecimento, então eu convido Carol, né, para dentro daquele momento do espaço, trabalhar o conceito de paisagem sonora com o meu grupo. Então, a gente está realizando um trabalho de interdisciplinaridade, porque um está ajudando o outro naquela construção do conhecimento com aquele grupo. Não é? Então, assim, a gente discute, a gente pode ensinar um ao outro. Então, essa discussão, então, é mais do que integrar, não é? A interdisciplinaridade. Tem um artigo, numa revista, não estou lembrada agora, que sempre dizia, o título do artigo era assim, João foi à feira, para trabalhar o conceito de interdisciplinaridade. João foi à feira, comprou, foi à feira na Páscoa, e comprou, vamos dizer, 2 quilos de feijão. Então, aí o autor do artigo vai discutindo, não é porque tem esse título que a interdisciplinaridade de ensino religioso, matemática, não é assim. Então, assim, a ideia da interdisciplinaridade é que cada profissional, com seu conhecimento, atuando, ajudando o outro, para que haja uma intervenção pedagógica, não é? E isso também a ABNCC, ela traz a ideia de atividades integradas também, que a gente tem que ver com cuidado, não é? As artes integradas, não é? Existe a discussão das artes integradas, mas se você aponta no currículo uma abordagem interdisciplinar, ela vai atender essa ideia dessas artes integradas, porque lá na BNCC ela vai colocar artes integradas como uma unidade temática, assim como artes visuais, dança, música e teatro. E isso é complexo para quem vai elaborar um referencial, para quem vai construir seu plano de ensino, seu planejamento. Eu já estou lá na frente. Pode passar, Carol.
Então, a Adeilza, extensão da licença. a, Diga. a gente tem mais uns 15 minutinhos, tá certo? Aí você fica à vontade. Tá, agora ficou mudo, não estamos te ouvindo. O microfone foi desligado. Vou falar mais rápido, passar mais rápido aqui para chegar. Tá ótimo. Então, a extensão da licenciatura plena em Educação Artística e fim da polivalência, né? No início dos anos 2001. Aí aqui eu trago a ideia que até o ano de 2010, os professores da rede municipal da cidade de Natal possuíam formação inicial em educação artística. A gente fez essa pesquisa justamente para elaborar a matriz curricular e o lançamento do edital em 2010, não é? Por área. Aqui eu trouxe, não sei se é bem assim mesmo, mas na época que eu fiz a pesquisa, a licenciatura em música foi em 2003, é isso mesmo? Confere, Carol? Foi A primeira 2005. turma? A primeira turma entrou em 2005. Deve ter saído em 2010, 2011. Não, 2010. Acho que foi isso. Sim. Eu acho que em 2003 deve ter sido os processos que se iniciam. Eu acho que essa minha referência aqui é de como inicia-se os estudos para a criação das A primeira turma licenciaturas. entrou em 2005 e saiu em 2008. Ficaram alguns remanescentes. Em 2010 já saiu a turma de 2007, que foi a minha. Pronto. Então, eu penso que essa data aqui é a data das primeiras discussões, que, pelo que eu entendi, foi a música, a licenciatura em música iniciou no contexto da UFRN esse movimento. A educação artística em 2009, aqui eu trouxe um quadro, né, que os professores, na época, quando a gente fez a matriz curricular e para o lançamento do edital, a gente tinha na rede municipal, o maior número de professores era com 53% era da área de artes visuais, artes plásticas, desenho, né? 27% cênicas e só tinha 20% de música. Hoje a gente já vê um quadro bem maior, né? A gente tem muitos licenciados da área de música na rede municipal de Natal. Na época, no concurso, o primeiro concurso, foram mais de 50 aprovados, foi o grupo que mais aprovou, não é? Então, assim, e desses, muitos desses já estão no IFRN e outros espaços, né? Alguns não se identificaram com o ensino de primeiro ao quinto ano, porque a gente tem que ver que na rede municipal a maior espaço de trabalho é nas escolas de anos iniciais, né? Porque nós temos 72 escolas de ensino fundamental, 52 são de primeiro ao quinto ano. A maioria, então, o espaço, quando a gente assume a vaga, vai correr o risco de estar no primeiro ao quinto ano. Eu acho que eu estou nessa pesquisa aí de 2009. 2008, 2009 eu estava nessa transição, saindo do município, indo para o UF, e aí depois fui para o IF. Pois é, então assim, mas hoje a gente vê muitos professores. Eu sempre digo assim, foi quando chegou, eu digo para minhas colegas, meninas, foi quando chegou a turma de homens na formação. Assim, porque a gente tinha mais mulheres, né, no grupo, e quando entrou os professores da área de música, né, muitos homens entraram. Menina, foi quando entrou, assim, o grupo ficou bem mais amplo, né, a diversidade do masculino e feminino. Conforme sistematizou, então a gente tem esse ensino da arte baseado na abordagem triangular, que é das artes visuais, mas que a gente entende que a leitura, a contextualização e processo de criação estão em todas as áreas, né? Não dá para ter um ensino, como eu disse, descontextualizado. Não é que você não possa trabalhar a música com a caneca, mas o que é que essa caneca de conceitos musicais vai poder você trabalhar para que o seu estudante compreenda. Isso é o contexto, né? E que artistas musicais, né? Que produtores, que músicos usam esses recursos para produzir a música. Então, é esse contexto que a gente está falando, né? Mais amplo para a compreensão da música. Pode passar. Está faltando pouco tempo. Aqui eu trouxe também, aí eu trouxe aqui que em 2008 foi quando novamente, mais uma vez, o movimento, né,
da ABEM, das pessoas da área de música, né? E sai mais uma resolução, né? A música como obrigatória na escola, né? Foi outro movimento do grupo da música, da ABEM. Trouxe aí mais abaixo essa ideia de quando a gente apresentou no Conselho Municipal de Educação, foi em 15 de dezembro de 2009, não é? Porque para a gente haver essas mudanças, tinha que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, eu fui apresentar no dia 15 de dezembro de 2009, para que houvesse o lançamento do edital, mostrando, argumentando, né, o que estava acontecendo no contexto nacional em relação ao ensino da arte, e como se apresentava a rede municipal e como poderíamos estar ampliando na rede o concurso público por área e a matriz curricular, sempre dizendo que esse nosso trabalho é pedagógico, então tem os limites, né? A gente não, infelizmente, tem muitas coisas para avançar, mas não extrapola o pedagógico. Continuando, pode passar, Carol. Então, aqui, ó, só para visualizar, né, a gente está falando do ensino fundamental, relembrando, ensino fundamental são os anos iniciais do 1º ao 5º ano, crianças que se tiver na faixa etária entre 6 e 10 anos de idade, o sexto, anos finais do 6º ao 9º ano, né, também, de 11 aos 11, 12, 13, 14 anos, né, se estiver na faixa etária, a gente sabe que sempre há uma diferenciação, mostrando também que a educação hoje é nesse ponto da educação inclusiva, do respeito à diversidade, dos contextos, né, isso é muito importante. A base foi aprovada em 20 de dezembro de 2017, né? E ela traz, e aí a base artes, ela está na área de linguagem, que é isso que também dificulta outras compreensões políticas e pedagógicas da nossa área, né? Porque isso vem de acordo com as diretrizes nacionais, que é outro documento que apresenta as linguagens, e dentro dessas linguagens, a língua portuguesa, a arte, a educação física e a língua inglesa, não é? E nós estamos aí, e é isso que complica. Se ela estivesse com uma área, como a matemática está aqui, a gente teria a artes como a área de conhecimento e as outras como referências dessa arte, né? E isso causou no documento problemático. Pode passar, Carol. Ó, na Base Nacional Curricular, na BNCC, no ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado. Ótimo, o primeiro, relembrando, ele traz a arte como área de conhecimento, componente curricular, tal qual no BNCC, e reafirma que artes visuais, a dança, a música e teatro são as linguagens, né? Mas, continuando, pode continuar passando aí. Apresenta as dimensões do conhecimento, né? Ele traz essa ideia de que para aprender e ensinar arte, a estar ancorada em processo de criação, a estesia, a reflexão, a crítica, a expressão e a fruição, mas tem um problema também da BCC, que não diz de onde vêm todos esses fundamentos, ele coloca, mas não traz as referências, né? Porque diz que isso é uma questão de organização, mas o PCN não tinha o referencial, sabe muito bem, tem até o referencial no final, de onde vêm todas as influências. Então, assim, e se a gente faz essa leitura aqui das dimensões do conhecimento, se a gente pegar bem, criação está lá na abordagem triangular, também está lá nos parâmetros, tem que ter o processo de criação. Se a gente pega reflexão e crítica, reflexão está dentro do campo da leitura, não é? Se a gente pensa leitura do ponto de vista de Paulo Freire, e que Ana May Barbosa ela traz essa referência de leitura, de construção de sentidos e significados para além da decodificação de códigos, a leitura requer uma compreensão, uma interpretação, uma análise, uma crítica, não é? Para além dos códigos.
Então, assim, eu percebo que da BNCC, o que avança mesmo nessas dimensões de conhecimento é a estesia, né, que eu achei que é um ponto diferente. Aí, para mim, eu tenho essa referência da estesia a partir do corpo, em Merleau-Ponty, não é? A estesiologia do corpo, essa nossa capacidade de afetar e ser afetado. Então, o corpo como campo de experimentação, isso é importante para nós da área de artes, da nossa formação. Então, assim, não dá para ter um ensino da arte que não parta desse corpo. E aí eu já trouxe até a referência aí, né, do Dalcroze, né, que tem essa base, né, do corpo como experiência, do corpo que sente, porque o sentir ele provoca aprendizagem, a partir deles a gente aprende, é aquilo que eu falei, a gente marca o outro, não é? A gente marca o nosso estudante do ponto de vista... Lembra que eu falei aqui no início, eu ouvi muito de alguns professores, você não precisa aprofundar. Olha que coisa mais triste. Na época que eu era uma pessoa mais estudiosa, dedicada, assim, aí você ouviu isso de um professor, teve uma estudante que ela era, assim, dominava muito bem o piano, ela vinha até de escolas privadas, naquele movimento de estudo, e ela não conseguia compreender aquilo, ela saiu, ela foi fazer engenharia civil. Então, assim, na época, então, assim, a gente, então, assim, o professor, a gente quer mais é que a gente saiba mais, que a gente aprenda mais, não é? Então, essas marcas, então, que marca a gente deixa para nosso estudante? Isso é muito importante. Vamos passar, cara? Aí, voltando para a BNCC, a diferença da BNCC para o PNCN. Olha só, gente. Aqui, a gente vem aqui, na página, da página 78, a página 87, 78 a 87, a gente tem todos, várias, assim, um capítulo, o que é a música? Qual a importância da música para a sociedade? Como é que se aprende? Quais são os objetivos para o ensino fundamental? Quais são os critérios de avaliação? O que se pensa do profissional, do perfil de um professor de música? Que didática é essa? Isso aqui é PCN. Aí você vem para a BNCC. A música é isso aí, não chega a ser a 10 linhas. É isso que está, é isso que serve de referência para a gente construir currículo nas secretarias municipais e estaduais do Brasil, para a área de música. A BNCC apresenta isso aí, essas 10 linhas. Música. As outras 8 linhas, parece que mais linhas tem na área de dança. É isso que está na BNCC, do ensino fundamental. Percebe a diferença? Aí você fala assim, não, mas aí eu vi uma vez alguém dizendo, está enxuto. Não é a questão de estar enxuto ou estar muito, mas é o sentido, é a relevância que se dá. Você aqui tem toda uma coerência, uma escrita. Aí você reconhece a valorização da área pela escrita. A BNCC, ela coloca aqui, a música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons. Que ganham, olha, imagina, você vai concluir uma licenciatura em música. Você lê esse parágrafo, você vai construir seu planejamento. Vamos dizer que você vá para um interior, não tendo referencial, não está chegando. Aí você vai planejar suas aulas. A partir daí, você vai ficar, me diga, confuso ou altamente qualificado para fazer seu planejamento. Imagine quem não tem a licenciatura. Imagine quem não tem a licenciatura. Está no Fundamental 1, depois ele vai para a EJA, depois ele vai para o ensino médio. Sim, e ainda tem as diferenciações. Esse aqui é do ensino fundamental, educação infantil, a EJA. Então, assim, pronto, vamos passar a Carol. Aí vem o complicador. Porque lá naquele primeiro parágrafo, ele diz que a música é a linguagem, só quando ela vai organizar
o quadro curricular que orienta as secretarias a trabalhar os objetos de conhecimento, as habilidades. O que é que ela vai chamar a música de quê? Unidade temática. Não é? Então, a unidade temática. Aí você vê, para a área de arte, do primeiro ao quinto, tem aí objetos de conhecimento. Mais uma vez, eu questiono a você que está estudando, terminando seu curso de licenciatura. Você vai planejar sua aula e você tem lá. Hoje eu estou na minha turma do quinto ano. Amanhã, eu vou elaborar meu plano de aula para amanhã. Aí você vai lá na BNCC e tem assim, contextos e práticas. Sua aula amanhã vai ser contextos e práticas. Aí alega-se que pelas habilidades chegas a esses objetos conhecidos. Sim, é possível. Mas isso é muita subjetividade, invisibilidade no sentido oculto para a gente compreender. Então, assim, você não tem. E quem elabora referencial foi esse o nosso trabalho grandioso lá na Secretaria Municipal de Educação, com os grupos de trabalho, como construir esses objetos de conhecimento. A gente já E é porque a gente já tinha uma referência de 2008, né? Não é? A gente revisou, elaborou. Então, como fazer isso? Imagine numa situação que a gente não tem, não é da área, a gente não tem esse conhecimento. Como é que fica essas construções de currículos? Alguns dizem, não é bom, porque dá abertura. Mas que abertura é essa? Uma abertura esvaziada? Não é? Então, assim, é bom, é uma coisa assim muito complicada. Então, assim, a crítica da BNCC, a BNCC não foi boa para o ensino da arte. Ela não veio com. Ela desconstruiu décadas do que se tentou construir para a área. Não é? Então, por isso que a gente é resistência, com os nossos argumentos, com a nossa formação continuada, com o PIBID aí, né, tentando, nas brechas, manter, a UFRN mantém, né, onde encontrar, coloca o PIBID nessa luta para continuar, porque é uma coisa assim complicada. Pode passar, Carol. Pronto, aí os anos finais, pronto, é isso aí que se organiza o referencial curricular nas secretarias municipais para a área de música. É isso aí que foi dado para a gente ler e fazer. Mas aí a gente tem os nossos colegas, né, as áreas, né, aqui realmente em Natal a gente também, eu sempre digo, nossos estudantes são privilegiados, tem professores qualificados, graduados, com mestrados, com especialização, né, na rede municipal de Natal, então a gente tem professores estudiosos, conhecimentos, pesquisadores da área, e a gente, aqui na rede municipal de Natal, a gente teve a colaboração da professora Ana Lúcia Carneiro e a professora Estela Cristina. Eu era coordenadora geral, estava com todos os grupos, discutindo, orientando, a gente foi um trabalho do ano todo, que é um trabalho inacabado, porque se a gente for lá, vai ver muitas lacunas, e o documento está no Conselho Municipal de Educação para ser aprovado. Aí, continuando, aí qual é o que é que a gente faz? A gente, na Rede Municipal de Natal, a gente vai reconhecer que artes visuais, dança, música e teatro são áreas de conhecimento. Então, nesse referencial, a gente dá essa valorização, reconhece, assim como outros estados também, porque a gente está falando da nossa experiência, né? Claro que tem outros estados que têm essa visão, por sinal, já tinham referenciais bem elaborados, antes da BNCT, bastante elaborados, como era Paraná, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Então, assim, Goiás, lá em Goiás, então, assim, a gente sabe, mas a gente está falando do nosso, né, da nossa experiência. Aqui na Rede Municipal de Natal, a gente dá as áreas, as nossas referências. Pode continuar com esse reconhecimento, essa equidade. Só lembrando que a gente começa do artes visuais, porque a gente, na equipe arte, adota sempre a ordem alfabética, para evitar a ordem alfabética, por isso está sempre assim, mas né, uma não é melhor, nem uma é melhor, a outra dessa comparação, né? Uma em detrimento da outra, a gente sempre trabalha com a ordem alfabética das coisas. Aí, na rede municipal, a gente coloca aí que, em relação ao BCC, o referencial avança nesses aspectos da estrutura textual,
quanto aos aspectos teóricos concernentes à arte e à educação e ao ensino de arte na contemporaneidade. Então, a gente vai trazendo, no capítulo introdutório, a gente traz uma visão geral, né, do que é essa arte, os conceitos que permeiam todas as áreas, né, artes visuais, dança e música e teatro. A gente traz as bases transversais, né, que está em todas. A gente aponta a educação integral, aponta a educação inclusiva, né, com acessibilidade, audiodescrição. Então, tudo isso está no nosso referencial. Nesse sentido, destacamos, né, a autonomia epistemológica, metodológica e pedagógica para o ensino e aprendizagem visuais, dança, música e teatro, tanto para a infância quanto para a adolescência e juventude, considerando essa equidade, né? Então, a gente sempre está trazendo elas nesse sentido equitário. Reconhecendo como conhecimento e componentes curriculares essenciais para o ensino fundamental. Vamos continuar? Sim, as novas tecnologias, tudo isso. Para o ensino de música, nos anos iniciais e anos finais, foram criadas introdução para cada área, né? Retomada a ampliação do referencial de 2008, por meio do quadro organizador, com unidades temáticas, objetos de conhecimentos e mais habilidades. Pode passar. Vai passando aí, Carol, para a gente, né? Eu já passei do tempo. O sumário, a gente tem aí, como eu disse, a gente trabalha com ordem alfabética, é o capítulo 4, música no ensino fundamental. Pode passar para a gente ver mais lá à frente como é que está a música. Então, na introdução, há uma introdução, um parágrafo introdutório, porque também a gente não tem. Porque veja bem, gente, a gente fazia isso às segundas-feiras, tinha formação, tinha os encontros, é muita coisa. Professor na escola dando aula. Isso não é tão simples, foi o ano todinho. Introdução, conhecendo a música na educação escolar, os métodos ativos em educação musical. Aí as unidades, pode passar, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, como a gente viu lá, a BNCC, ela diz que objeto de conhecimento é contextos e práticas, materialidades, processo de criação. A gente continuou trazendo a leitura para nós, que acha importante, a ideia dos letramentos em todas as áreas. As habilidades, então a gente ampliou as habilidades, a gente vê aí, quando a habilidade é lida assim, EF, ensino fundamental, do primeiro ao quinto, o A é de arte, habilidade 14, da BNCC. Aí, Natal, a gente ampliou, você vê aí que já está em 107. Toda vez que tem NAT, é porque foi elaborado pelo grupo de Natal. Então, o nosso referencial, também houve uma orientação de quem estava coordenando na secretaria, que a gente não podia, era obrigatório ter os da base, então a gente continuou, não podia retirar, mas nós ampliamos, porque na discussão com os professores, tudo foi muito discutido com os professores, eles perceberam, sugeriram que seria, sim, importante, porque cada habilidade era muito ampla, a gente dá uma certa especificidade, aprofundamento, e foi isso que a gente foi fazendo dentro do possível. Tem muito mais coisas para ver. Quando você for ler, porque quem lê depois, e a gente que lê vai ver, meu Deus, mas é porque é dentro de um prazo muito corrido. As estratégias didáticas, a avaliação que avaliar, pode passar. Tá aí. Eu trouxe aí uma imagem ilustrativa do que é o referencial na Rede Municipal do Natal, na área de música. Então, a música aí, a gente organizou assim, do primeiro ao terceiro ano, lembrando que pela matriz música na Rede Municipal do Natal está no terceiro ano, enquanto área de conhecimento, e no sétimo ano. Mas a Deilza nos outros anos, sim, nos outros anos trabalha sim. Aí, não é? Aí foi, porque ele não falou aqui da matriz especificamente, para ver como foi também complicado chegar a essas observações. Mas o referencial, ele traz todas as áreas do primeiro ao nono. Isso foi, assim, um consenso do grupo da gente trabalhar. Até porque o professor, como a gente diz, quando você assume, dependendo do tamanho da escola, às vezes só tem um professor. E ele vai estar no primeiro ao quinto, do sexto ao nono.
né, dependendo da escola que ele for lotado. Então, nós temos aí esse quadro, a unidade, lembra, olha, o que é unidade temática? A unidade temática, aí, no caso, sonoridade e musicalidade. Então, a música jamais pode ser uma unidade temática, é uma área de conhecimento. É linguagem, mas, para além da linguagem, ela é uma área de conhecimento que tem todo um aporte teórico, metodológico, pesquisas já consagradas, acadêmicas, educativas, né, do campo, estabelecido e reconhecido. Então, e aí a gente foi trabalhando, e isso foi muito trabalhoso fazer no contexto da Rede Municipal de Natal. E a gente lia os outros documentos, mas também não queria ser contaminados pelos os outros, né? Queria ter o nosso próprio caminho, né? Então, assim, é o possível que a gente fez, tentou fazer, não é? Pode passar. Obrigada por estar comigo. Ah, meu Deus, eu acho que eu falei muito no início e ficou, mas é isso mesmo, né? A gente vai se empolgando. Eu acho que eu falei tantas coisas que não tinha nem planejado. A gente fica dias pensando o que é que vai dizer, meu Deus, naquele momento. Fica pensando e quando chega fala outra coisa totalmente diferente. Adeilza, foi ótimo, não só por ver essa visão, ter essa visão geral, né, da construção do que a gente vê hoje, que é o ensino de música, mas também você apresentou para a gente um tanto da BNCC como um todo, do município, e ainda um bocado da história aí da nossa Natal, da nossa UFRN, né, de como foi esses caminhos, né, que a gente vai delineando por políticas públicas, por gestão pedagógica, né, muito bacana ter essa discussão que vai além daquele currículo estrito, né? Da grade, da nossa estrutura, a estrutura curricular, essa estrutura da BNCC. Então, eu acho que não podia ser mais rico. Então, o horário já foi, mas não tem problema nenhum, porque realmente foi muito rico. Muito obrigada. Agradeço demais. Em nome dos colegas aqui, dos nossos PIBidianos, dos nossos supervisores e tudo mais. Muito obrigada. Pessoal, alguém tem alguma pergunta que a gente junte assim num bolinho e faça para finalizar? Eu gostaria muito, né, se possível. Eu estou de home office mesmo, é de manhã, tarde e noite. Estamos, é verdade. E aí, pessoal? Tia Ana está falando assim o quê, Tia Ana? Manhã, tarde e noite, sábado, domingo e feriado. Sim, 24/7, né? Vou colocar até minha tiara de São João aqui para animar tudo. Ai, que linda! Amei, amei. Poxa, bom, então eu vou encerrar por aqui. Realmente agradecer demais, porque foi uma explanação assim super completa. Eu acho que a gente precisa ter mais momentos realmente dessa discussão, dessa conversa interáreas, né? Acho que a gente aprendeu demais, mesmo vendo assim, se vocês fossem traduzir aqui para a música, que você traduziu muito bem, mas a gente vê como pensa o outro, que é da arte, como organiza as coisas na construção mesmo da área, da sua área. E foi muito bom saber que esse aspecto do enquanto área, né, cada uma na sua especificidade, e que isso é bem reconhecido, isso é valorizado mesmo na Secretaria Municipal de Educação. Isso porque tem você lá, realmente naquele aspecto político, né, levantando a bandeira e organizando tudo, pensando tudo. A gente foi quando a Anne falou, eu disse, eu vou trazer essa discussão, que assim, a pedagógica, eu sempre fico assim, porque eu gosto muito da poética, né? Mas é necessário, né, a gente trazer essa discussão da visão política, porque a nossa área é muito resistência, e a gente eu espero que cada um dos professores, né, e aí que estão se formando, tenha também essa consciência, né, que na escola pública a gente está o tempo todo resistindo, não só na área de artes, enquanto música, mas enquanto professor. E a gente tem que ter esse espírito, né, de estar
percebendo que a nossa área é importante, ela tem um valor, mas que a gente, enquanto professor, tem que ter isso também muito impregnado, né, tatuado no corpo para lutar, né, mostrar para que veio naquela escola. Então, eu só tenho a agradecer, né, a você, Carol, a Anne, né? Foi muita informação mesmo, é muita coisa assim para a gente discutir, mas quem sabe outro momento, né, a gente fala mais um pouco, né? Eu também tenho essa característica, falo demais, trago muita coisa. Foi uma, Chama uma Mas é porque sinal é de uma conversa professor. oportunidade, tomada né? É uma em uma oportunidade, hora e porque meia, às mais ou vezes menos. Vocês falaram as duas ao mesmo tempo. Não entendemos. Pode falar, Deilza, fale. não, é você. Não, eu só. Foi um parêntese. Foi uma sequência de uma jornada e foi só em uma hora e meia. Então, é muita informação, é muita coisa para dizer. E todo o Sim, se tempo muito algum importante. estudante tiver alguma dúvida, né, se quiser algum esclarecimento, agora é claro que não é o tempo, mas pode perguntar via Anne, né? Eu tenho o maior prazer, não é, Anne, eu sou uma pessoa que gosto de partilhar o que sei, o que tenho o maior prazer, né? De dizer, de falar, abordar a respeito, viu? Não, não se acanhe, não. É uma super parceira, realmente, em pensar a formação de professores e espalhar isso pelo mundo. Pelo menos por Natal, ela já espalhou muito bem. Então, gente, muito obrigada a todos. Obrigada novamente a Deilza, obrigada, tia Anne, por conduzir todo o processo também, por estar aí organizando tudo, dando muitas ideias. Então, nos vemos daqui a 15 dias, né, na nossa conversa. E a Deilza, novamente, muito obrigada pelas contribuições. Foi top aqui, Flávio falando. Parabéns. Agradeço, obrigada. Obrigada.